Glória, 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 glória a Deus. Eu convido você nesta noite a abrir as tuas escrituras lá no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas, médico amado, capítulo 24, o verso 15 e o verso 17, para a nossa meditação, para o nosso alimento nesta noite. Glória a Deus, aleluias, glória a Deus, aplauda ao Senhor Jesus por esta palavra. Glória, 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 aplauda ao Senhor Jesus pela palavra rema, a palavra que tem poder e autoridade para mudar a nossa vida, a palavra de Deus que é fecunda e não volta vazia, a palavra de Deus, ela é martelo que esmiuça a penha, a palavra de Deus, ela é pão, ela é água, ela é fogo, oh glórias. Nesta noite, eu creio que o meu Deus, ele vai mudar decreto. Eu creio que o meu Deus, ele vai mudar diagnóstico. Eu creio que nesta noite, Deus reservou uma preciosidade para mim e para você. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus por esta palavra. Glória a Deus por esta palavra. Oh, glórias. Versos. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Versos 15 e versos 14. A palavra do Senhor vai dizer: e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e iam com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados, para que não conhecesse. E eles lhe disse: que palavras são essas? Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis triste? E por que estáis tristes? Há um Deus perguntando nesta noite. Há um Deus falando ao teu coração. Por que você está triste? Por que você se encontra triste? Por que tanta amargura? Por que tanta aflição no teu coração? Há um Deus aqui perguntando para os discípulos de Emaús, que estavam naquela caminhada, que estavam naquela jornada, conversando entre eles. E aquelas palavras que eles trocavam entre eles, deixavam seu coração amargurado e ao mesmo tempo cegos, sem perceber que Deus, Jesus estava ali com eles. E quando Deus entregou esta palavra para a pastora, Ele também me revelou, Ele me mostrou a terra, Ele mostrou a nossa nação, Ele mostrou a sua igreja, também como esses discípulos, conversando das coisas que acontecem aqui, conversando entre si sobre essa enfermidade, sobre essa calamidade. E ao mesmo tempo trazendo a tristeza, a angústia para o seu coração. Porque nós só vamos falar do que a nossa boca está cheia. E a palavra vai dizer que esses dois discípulos caminhavam. Era discípulo. Viveram com Jesus 3 anos e meio. E agora eles estavam conversando entre si. Conversando o que, pastora? Conversando o que aconteceu na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. O maior espetáculo da terra. Ele estava conversando. Mas eles se encontravam tristes por causa daquela conversa, por causa daquele acontecimento. E quando eles conversavam, eles não percebiam que Jesus estava na caminhada, que Jesus se encontrava com eles naquela jornada.
Assim somos nós também, igreja. Nós estamos como esses discípulos. O povo de Deus se encontra como os discípulos, conversando entre si sobre os acontecimentos, sobre essa calamidade que está sobre a terra, sobre a nossa nação, sobre a nossa família. E com isso, muitos estão tristes, muitos estão desanimados, muitos estão aflitos, muitos se encontram sem direção, muitos se encontram prostrados nesta tarde, nesta noite, sem saber, sem ver, estão cegos, não estão vendo que Jesus está conosco, Emmanuel está conosco, o Deus do impossível. E muitas das vezes, igreja, nós vamos estar assim, cocheando dois pensamentos, falando, dando vida. Nós só vamos viver algo na nossa vida. Eu sempre estou ministrando para a igreja, para a gente declarar a palavra de Deus, deixar de declarar coisas ruins, deixar de falar coisas ruins. Tem coisas que não precisa a gente saber, tem coisas que a gente não precisa ouvir e nem ver, igreja. Desligar um pouco essa televisão, começa a aprender da palavra, começa a ouvir Deus falar contigo, porque aí Deus vai trabalhar no oculto, no profundo e no escondido. Quando eu leio esta palavra, igreja, eu vejo que a humanidade está cega. A nossa nação está cega. Até o povo de Deus se encontra cego. Por quê? Porque andam conversando sobre os acontecimentos que está, meu Deus, essa calamidade que está sobre a terra. Jesus, quando ele vai chegar aqui, a palavra vai dizer assim, verso 13... E eis que no mesmo dia iam dois dele para uma aldeia que distava, olha aí, de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús, olha aí, Emaús, os discípulos de Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Eles estavam conversando o que aconteceu. Como aconteceu? Mataram o nosso Salvador, mataram o nosso Mestre, mataram aquele que havia de nos libertar, salvar Israel. E agora, como é que vai ser? E agora, era assim que eles estavam conversando entre si sobre o acontecimento. E hoje o povo de Deus também parou. Tudo parou, só o que se fala é nessa enfermidade, nem vou falar o nome, nessa enfermidade, nesta praga. Você liga a televisão, é só o que falam. Um fala uma coisa, um fala outra, e para isso traz confusão para a vida do povo de Deus. E trazendo a confusão, também gera tristeza dentro do nosso coração, gerando a tristeza dentro do nosso coração, a tristeza na nossa casa, a tristeza na nossa família. E Jesus, ele chega naquele momento aí, verso 15, e aconteceu que indo eles falando entre si, olha aí, falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e iam com eles. Então eles estavam conversando, fazendo pergunta entre si, sabe? Perguntando como eu e você fica conversando, como é que vai ser, como é que nós vamos fazer, como é que vai ser. Não é assim que a gente conversa quando encontra? E esse coronavírus? E essa doença, como é que está fazendo? Que dia você vai trabalhar? Que dia você não vai? Que dia você vai abrir a igreja? É assim, a conversa do povo de Deus é essa hoje. Assim como os discípulos de Emaús, eles estavam conversando sobre o acontecimento daquela época. E a palavra vai dizer que Jesus se aproximou e iam com eles. Olha que coisa linda. E Jesus se aproximou e iam com eles. E é assim que nós estamos também. Jesus está tão próximo de nós
caminhando comigo, caminhando com você, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, assim como os discípulos. Mas sabe o que vai acontecer, igreja? Verso 16, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecesse. Então as dificuldades, as adversidades, os acontecimentos, nos deixam cegos, nos impede de ver quem é que está conosco, quem é que está comigo, quem é que está você, o nosso Deus. Aí nós passamos a esquecer das promessas, passamos a esquecer da aliança que Ele fez conosco. Eis que estou todos os dias da tua vida, até a consumação do século. Não vou te desamparar. Eis que estou contigo todos os dias. Mas a conversação do dia a dia, nos deixam cego. E deixando cego, nós não vemos quem é que está conosco, que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus que fez promessa para nós. E nós não reconhecemos mais, já não sentimos mais a presença dele do nosso lado. E os discípulos de Emaús estavam assim. Aí Jesus vai dizer, e eles lhe dizem, que palavras são essas? Jesus vai repreender, Jesus vai chamar os seus discípulos. Que palavras são essas? Que assunto é esse? Que conversa é essa? Que diálogo é esse que vocês estão conversando? Ao nosso Deus falando conosco nessa noite. Que palavras são essas que tu anda proferindo na tua casa, na tua família? Que palavras são essas que você está falando com teus filhos, com teu esposo, com a tua esposa? Deus está perguntando para você nesta noite. Não é mais para os discípulos de Emaús. Que palavras são essas? Que palavras são essas, igreja? Oh, glória a Deus, aleluia. Jesus falando, que palavras são essas? Que caminhando trocais entre vós, e por que estáis triste? Olha aí. É assim que Jesus vai repreender os seus discípulos. É assim que Ele está nos repreendendo hoje. Que palavras são essas que você está falando aí na tua casa? Que palavras são essas que você está falando com a tua família? Que diálogo é esse? Por que estás tristes? É muito forte essa palavra, igreja. A tristeza vem. A tristeza vem quando a gente começa a proferir coisas que não vêm de Deus, coisas que não é de Deus. Nós só vamos dar legalidade para a palavra de Deus se cumprir na nossa vida, aquela que a gente declarar. E nós precisamos, nesses tempos agora, aprender a declarar a palavra de Deus. Os discípulos esqueceram. Os discípulos ficaram cegos. Foi necessário Jesus entrar naquele caminho e para falar com eles. Que palavras são essas? Que andam proferindo, trocando entre si. E é o nosso Deus que fala comigo e fala com você nesta noite. Que palavras são essas? E são essas palavras que nos deixam cegos, que nos deixam dormente, que não percebemos que Deus está conosco, que não percebemos que o nosso Deus Todo-Poderoso é nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia. Nós nos alimentamos de coisas aqui de baixo, esquecemos de nos alimentar a nossa alma, o nosso espírito, com as coisas lá de cima. E assim eu deixo essa palavra hoje, direto do trono de Deus, direto do coração de pai para o coração de filho. Que palavras são essas? Palavra do nosso Senhor. Que palavras são essas que você anda trocando com a tua família, com teus amigos? E por que
você está triste. Assim diz o Senhor nesta noite para a sua igreja, a noiva do Cordeiro. Julga essa palavra no teu espírito, em nome do Senhor Jesus. Que palavras são essas que andas trocando? E por que estás triste? Amém? Deus abençoe.